Continuando a discussão dos elementos necessários para a construção de um produto, alguns itens, né, durante o processo podem te fazer questionar como as pessoas fazem e o que leva elas a fazerem o que fazem. Tá? Essa discussão ela é bastante abordada no livro O Design do Dia a Dia, do Don Norman, que temos discutido aqui dia após dia. E uma das reflexões que ele traz no livro é exatamente como a natureza do pensamento humano era um dos fatores que influenciava a área de estudos dele. Don Norman é um engenheiro por formação e se especializou em psicologia, tá? E os aspectos de psicologia cognitiva, de como as pessoas aprendem, por que as pessoas fazem o que fazem, as pessoas lidando com produtos, como elas leem produtos, como agem com produtos, eram fatores que influenciaram bastante os estudos do Norman. E por isso nós vamos falar de affordances, por isso vamos falar de forma como as pessoas pensam quando estão lidando com produtos físicos ou digitais. Isso é muito importante. Uma das coisas que ele trata no livro é como é difícil dizer quem é o responsável quando acontece um erro considerado humano. Tá? Por exemplo, uma pessoa operando uma máquina, acontece um acidente e alguém morre. Um acidente de avião, por exemplo. E aí o relatório diz, foi um erro humano. Uma pessoa que era especializada nisso, tinha uma excelente formação, tinha instrução, sabia operar essa máquina, cometeu um erro. Por que esse tipo de erro acontece? Esse era um questionamento que o Norman levantava bastante e tentava entender como as coisas aconteciam. Ele conta o caso de estar na Itália assistindo uma palestra e o professor teve dificuldade de ajustar o projetor, que ia projetar os slides lá da palestra, e ele ficou refletindo o que leva uma pessoa a ter problema com o projetor. Não tirando sarro, mas tentando entender assim, o que leva uma pessoa a se confundir, a não saber como usar um produto. E é muito difícil dizer quem é o errado quando acontece um erro humano, né? Como você vê com acidentes de avião, que são geralmente pessoas bastante especializadas, isso não tem necessariamente a ver com educação, não tem a ver com simplicidade ou maturidade educacional. Agora, um fator muito interessante que já aconteceu em testes de usabilidade foi eu fazer testes com pessoas muito simples de educação, e ela tenta usar um aplicativo digital, ela não consegue. E você consegue notar na aparência, na feição e nos gestos da pessoa a frustração que ela tem por não conseguir fazer aquilo. Algumas pessoas sentem-se até acanhadas, sentem-se envergonhadas por não conseguir. E vem nelas uma limitação. Então você enxerga um aspecto emocional da pessoa, um aspecto psicológico ali, mas que não é culpa dela. Ela não conseguir usar um dispositivo, não é culpa dela. Obviamente, quando estamos fazendo o teste, nós queremos entender exatamente isso. Ela consegue utilizar, mas é visível a frustração surgindo na face da pessoa em que ela não consegue lidar com aquilo. Então, no final das contas, quando você alinha todos os cases, exemplos possíveis, inclusive é uma conclusão que ele chega no livro, você percebe que são principalmente falhas de design, projetualmente falando. São falhas de como eu explicito para as pessoas como as coisas funcionam. Tá? Existem várias maneiras de resolver isso. Você pode pensar o design como a incorporação das intenções. Eu tenho a intenção de que você utilize um projetor. Como que eu viabilizo que o uso desse projetor seja fácil, seja intuitivo, seja legal até, seja falando de usabilidade, né? Um dos fatores que a gente trata é diminuir as opções diminuir as opções no termo geral, tá? Existe a lei de Hick, ou Hick-Hyman, e ele trata exatamente de quando você aumenta os estímulos, ele chama de estímuli, você tende a tornar o sistema mais complexo de utilizar. E aí a pessoa leva mais tempo, demora mais. Você tem que considerar que todo produto, todo sistema, pode ser uma interface digital, ela tem um tempo de aprendizado. Se eu nunca vi essa interface,
ter um impacto no primeiro momento, eu vou tentar entender o que está na tela, eu vou ler. Isso tem relação direta com muitos dos erros que acontecem no primeiro momento, porque uma pessoa simples que está usando um aplicativo digital, ela pode não conhecer de artefatos digitais, ela pode não ter fluência digital. Então ela tenta na memória dela rebuscar o que pode estar mais próximo que aquilo. E ela tenta utilizar daquela forma, entende? Então, os affordances, quando eles trazem os materiais, quando a gente fala de esquemorfismo, de tentar trazer as coisas para a realidade, são formas de trabalhar e de pensar e de refletir o como eu consigo facilitar para as pessoas utilizarem. Pessoas que talvez tenham um contexto de vida diferente de usar um aplicativo digital, mas que eu quero inseri-las. Então, entender principalmente se essa pessoa tem barreiras, impactos nas opções que eu trato com ela, é muito importante. A lei de Hick, ou Hick-Hyman, ela trata exatamente como, quando eu diminuo as opções, eu facilito as pessoas a tomar decisão. O pessoal de marketing digital utiliza isso muito bem em landing pages, quando ele quer que uma landing page converta mais. O que ele faz? Existe uma forma que nós lemos, visualmente, a interface digital, mas eu diminuo as opções. Quando eu tenho menos botões, menos menu, menos estímulos, fica latente a ação que eu quero que essa pessoa tome. Então o que a gente faz? Pinta o botão de vermelho, né, com escrita branca, então tem contraste, coloca uma sombra, uma foto grande de fundo, aquele estilo bem Apple. Então eu vou ter uma coisa limpa, um botão de ação que a pessoa vai tomar ou não vai tomar. Então eu diminuo as opções. Eu, assim, de alguma forma, estou sugerindo a ela o que ela deve fazer. Entende? Quando eu aumento o estímulo, quando eu aumento as opções, ela pode ir lá buscar informações da empresa, contato, ou quero muito mais informações, e não vou fechar aquilo que a landing page quer que eu feche. Então, é claro que depende de objetivo. Se eu quero que você passe mais tempo no meu site, como é o caso do Facebook, eu vou criar N coisas, joguinhos, vídeos, vai muito do objetivo da coisa, não deixa de ser contextual, mas é importante pensar que dificuldades que a pessoa pode ter em cada fase das coisas. Então, voltando ao caso do projetor, que a Malma estava assistindo, né? Talvez mostrar intuitivamente como cada passo se adequaria para poder fazer aquilo funcionar, seria interessante, né? Para que a pessoa não cometa erros. Se eu tenho um switch, por exemplo, que é um interruptor, que eu desligo e ligo, tem como errar? Se eu conseguisse fazer a troca dos slides do projetor só com switches, o problema seria a ordem, né? Mas eu diminuiria a forma de ter que mexer em botões, alavancas, rodinhas que gira e coisas que faz. Entende? O número de artefatos, a complexidade de como eles são formados, a forma, o jeito de mexer, se é para cima, se é para baixo, se é clicando, se é movendo. Todos esses exigem certa intuitividade das pessoas. Eu comentei aqui já como quando o iPhone foi lançado, eu tive certa dificuldade de imaginar como seria mexer com algo touch, porque nós não estávamos acostumados com um elemento touch. Os celulares eles tinham botões, né? E nossa, agora vai ter um botão só. Como eu uso esse botão? Só quando de fato eu fui utilizar que eu aprendi. Mas será que hoje uma pessoa que não tem influência digital estaria preparada para mexer com estímulos diferentes, inovadores ou disruptivos que seja? Então isso é algo extremamente importante e tem que estar na pauta de qualquer pessoa que lida com produtos. Contextualmente, público, os meus nichos que eu vou trabalhar, mas mesmo que eu trabalhe com um nicho, entender que cada passo da jornada exige estímulos, exige de memória, exige um certo grau de conhecimento, exige uma curva de aprendizado, e eu diminuir isso ajuda a pessoa a não cometer erros.